Vamos ver. Boa noite a todos. Que Jesus, irmão maior, possa estar no coração de cada um de nós. E está. O Edson estava falando aqui, já começou muito bem, né? Deus habita em cada um de nós. E a expressão máxima de Deus chama-se amor. Amor. O tema que está lá hoje é amar é a alma da vida. Mas nós vamos transformar esse tema. Vamos pegar aqui do livro, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11. Quem quiser dar uma olhadinha lá, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso quem trouxe, logicamente, é Jesus. E o título é o maior mandamento. Eu vou ler para vocês e depois nós vamos tentar entender tudo isso aqui juntos. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar, propôs esta questão. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está lá em Mateus, está no capítulo 22, versículo de 34 a 40. Quem quiser dar uma olhadinha, é bastante interessante. Então, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aqui está todas as leis e os profetas. Então, nós começamos a ler aqui e nós percebemos o quê? Que no tempo de Jesus, logicamente, ele ia trazendo o quê? Uma nova forma de ver Deus. Naquele tempo, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a tradição da lei. O que era a tradição da lei? Baseava-se na lei mosaica. E, logicamente, que a lei mosaica, com o tempo, ela foi sendo alterada e adaptada para as necessidades de quem? O povo da época, o povo que eu digo, os poderosos. Eles começaram a alterar e, logicamente, que o culto exterior prevaleceu. Então, nós vamos ver uma religião repleta o quê? De cultos exteriores. Já não tinha mais nada a ver com os ensinamentos que Moisés havia trazido. Ou seja, eles esqueceram a tábua dos 10 mandamentos, que se baseia nos 10 mandamentos, que é válido até os dias atuais, tá certo? E o que eles fizeram? Simplesmente eles colocaram o culto exterior, que é o que a gente vê também hoje em dia. Só o culto exterior, esquecendo do objetivo maior, que era qual? O culto ao Espírito, em Deus de verdade e vida. Vida espiritual, que está exatamente expresso aonde? Na justiça que nos traz Moisés através dos 10 mandamentos. Então nós percebemos claramente que ali nós vamos ter o quê? Uma série de cultos exteriores. São rituais, e tudo isso que acabou transformando a então religião hebraica e trazendo pura e simplesmente o culto exterior. Então nós vamos ver rituais. Tinha-se, sim, tinha os rituais onde sacrificavam animais. E como que acontecia naquele tempo? Logicamente, de acordo com o delito praticado em relação à lei, ou seja, o erro que você cometeu, você tinha, logicamente, que fazer um sacrifício. E quanto maior esse, maior era o animal que você ia sacrificar. Então começa o quê? A ter um culto exterior, e nesse culto exterior, o que acontece? As pessoas achavam que estavam quites, ou seja, paguei isso, não preciso fazer mais nada. É muito fácil, é muito simples. Eu vou lá e, logicamente, sacrifico um animal, exatamente lá com os fariseus, que era então a casta dominante, a religião dominante, ou a seita dominante de então, eles iam lá, sacrificavam esses animais, e sacrificando, a pessoa se achava o quê? Que estava agora sem quite com a lei, ou seja, acertei minhas contas perante a lei. Então Jesus vem exatamente nesse tempo. Ele vem o quê? Ele vem exatamente como ele disse, né? Eu não vim destruir as leis nem os profetas, mas eu vim o quê? Eu vim renová-lo, eu vim reformá-lo, eu vim dar-lhe o verdadeiro sentido. Dar-lhe o verdadeiro sentido. Então ele vem no momento e tira todo esse culto exterior
e se baseia onde? Exatamente nos 10 mandamentos, porque esse é divino. As outras, todas, 600 e poucas leis mosaicas, ela era do legislador que tinha por objetivo o quê? Logicamente, normatizar ou doutrinar um povo, pastor completamente animalizado, para quê? Para que eles pudessem se conduzir de tal forma organizada, ou seja, eles seguissem uma lei. Então, veja, logicamente que ele teve que fazer o quê? Dar um cunho com autoridade divina. Por que isso? Porque senão ninguém atenderia. Então, tudo que veio, ele falava que era divino, mas não podia ser. Por quê, gente? Quando ele fala assim nos 10 mandamentos, não matarás, de repente, lá no seu Pentateuco, está lá uma lei dizendo assim: passará a fio de navalha todas as crianças e mulheres das raças vencidas. Eles eram um povo de guerreiros. Eram um povo guerreiros e Moisés foi criado como um príncipe guerreiro e sabia, como ninguém, as táticas de guerra. Então, como que pode? Não matarás, amarás o seu próximo e de repente você vai e tem uma lei dessa. Então, nós estamos em contradição. Por quê? Era necessário, naquele momento, que Moisés trouxesse esse tipo de lei. Para quê? Para que o povo realmente, animalizado da forma que era, que só entendia as coisas materiais, pudessem seguir essas regras, essas leis. Tá certo? É como nós temos hoje. Então, Jesus, aí, nesse tempo, ele vem o quê? Dar continuidade a Moisés e, logicamente, trazer mais luz, porque o povo já tinha condições de entender, já tinha evoluído, já conhecia um Deus único e agora vinha um Deus amoroso. Então, Jesus chama Deus de Pai. Naquele tempo, até hoje ainda, se temia a Deus. Como é que eu posso temer o amor? Não tem como. Mas ainda hoje nós vemos essa expressão, eu temo a Deus. Você deve alguma coisa? Se você deve, você vai temer a sua consciência. Porque é lá que está registrado tudo. Mas veja, se ele é só amor e chama ele de pai, é porque é algo diferente. E ele reside aonde? Dentro de cada um de nós. Ele fala assim, o reino dos céus está dentro de cada um de nós. De nós. Então ele nos traz agora o mandamento diante do quê? Aqueles que queriam tentar para que colocasse ele contrário o quê? A lei mosaica, para poder condená-lo. Então eles vão, como eles havia calado a boca dos saduceus, que era outra casta, ele fala assim, os fariseus, percebendo isso, vão lá para tentá-lo e pergunta exatamente qual é o maior mandamento. Ele fala, logicamente, sabendo da malícia deles e da intenção, ele fala, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas, como de fato está. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Aí nós nos perguntamos, nós amamos a Deus? É muito complicado para a gente responder essa pergunta. Mesmo porque a gente precisa descobrir o que é amor. Porque hoje nós confundimos amor com paixão. Confundimos amor com paixão. Confundimos amor com sexo. Gente, o sexo está para o amor, mas o amor não está para o sexo. E a gente hoje coloca o amor distante do sexo, ou seja, confunde-se as duas coisas. Uma coisa é uma coisa, um está para o outro, mas não é sexo só amor, gente. Não é. Então a gente tem que começar a prestar atenção no amor que Jesus tinha, o que tem e que ele veio nos trazer como fonte de quê? De libertação, de salvação, mas de quê? De nós mesmos, do nosso egoísmo. É a antítese do egoísmo. Por que nós estamos nessa situação? Porque não entendemos. Eu sei falar muito bem de egoísmo, porque eu sou. Agora, falar de amor é difícil, gente. É difícil. É difícil até definir amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Como eu posso dizer se ele me parece tão distante? Na lição falou que ele está dentro de nós e está. Nós já achamos? Não. Já procuramos? Não. Por quê? Porque nós procuramos fora de nós. A gente tem mania de procurar fora, procura dentro. Ele reside ali. O amor está ali.
porque nós somos filhos herdeiros dele. E a expressão máxima de Deus é amor. Mas o que é esse tal de amor? O que é esse tal de amor? Se Deus nos parece tão distante, nos parece tão longe, como entender, então, um mandamento desse porte? Aí ele completa. E o outro que é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, farás ao seu próximo o que você gostaria que fizesse para você. Aí está a fórmula da felicidade. E não tem erro. Se praticássemos, seríamos felizes. Porque Jesus, sem ter nada material, sem se apegar a nada material, foi a pessoa mais feliz que já pisou nesse planeta. E pasmem, ele jamais enfermou, jamais ficou doente, porque ele sabia amar. Então, se temos problema hoje, é porque não aprendemos. Mas, então, o que é isso? Se Deus me parece tão distante, se eu olhar para o meu lado aqui, ó, está o meu próximo. O segundo, que é semelhante a esse. Mas quem que é o meu próximo? Toda a humanidade. Sem exceção ou distinção. Ah, então quer dizer que eu posso aplicar isso em relação? Sim, e deve. E deve. Ah, mas primeiro eu preciso aprender o que é amar. Sim. A primeira coisa, nós precisamos aprender o que é esse amor. Como Jesus nos ensinou isso? Ele passou 3 anos de sua vida nos ensinando, através do exemplo mais puro, as lições do amor. Do amor. Não era preconceituoso, não era intolerante, era extremamente caridoso, amigo, sincero, honesto, ético, moral. Aí nós começamos a entender um pouco o amor. Então, o amor, gente, ele é o quê? Ele é uma síntese, ou melhor sendo, é o resumo, ou o burilamento de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas virtudes, de todas as nossas qualidades. Então, quando nós vamos falar no amor, nós vamos começar a pensar de forma diferente. Opa, então eu não consigo estar próximo de Deus. Consegue. Através de quem? Do seu próximo. Porque ele está onde? No seu próximo. E quando nós atacamos o nosso próximo? Quando nós julgamos o nosso próximo? Quem é que nós estamos julgando? A Deus. Por quê? Ele construiu tudo. Se a pessoa está do seu lado, é porque existe uma necessidade. Ninguém vive sozinho. O homem é um animal gregário. O que quer dizer isso? Ele nasceu para viver em sociedade. Por quê, gente? Porque isso é amor. Por que é amor? Vamos pegar aqui um exemplo prático. Quantos de nós aqui é autodidata? Quantos de nós aprenderia, por exemplo, a ler e escrever sozinho, sem o auxílio de um professor? Quanto tempo nós levaríamos para isso? Pensa, não existe alfabeto, não existe nada. Nós vamos ter que começar a desenvolver uma linguagem. Nós vamos ter que começar a desenvolver um código, porque isso é um código, para poder entrar em contato. Isso chama-se amor. Então, para relacionarmos com o nosso próximo, nós precisamos desenvolver o quê? Uma linguagem, uma forma de comunicação. Então, aí nós já começamos isso, né? Então, a sociedade nos leva a esse tipo de relacionamento, ou seja, de entendimento. Então, nós começamos a compreender agora que tudo é amor. Tudo é amor. E a única forma de ser feliz é assim. Ah, então quer dizer que eu posso aplicar? Você deve. Deus está no seu próximo. Não foi isso que a lição falou? Não é isso que Jesus não se cansava de dizer? E por que nós não entendemos isso ainda? Porque não paramos para pensar. Nós não paramos para pensar. Não paramos para pensar nem que aqui é o amor. O amor é contrário ao egoísmo, ao orgulho. O amor começa ali no respeito. Veja, ele é o burilamento de todas as nossas virtudes, qualidades, dos nossos sentimentos. Veja, todos congregando para o amor. Todos.
Então, todos aqueles que você imagina congrega para essa palavrinha simples e de um alcance maravilhoso. Difícil de ser falado e mais difícil ainda de ser compreendido. Então, começa onde? No respeito. No respeito para com as pessoas. Todas, sem exceção, porque todas elas são os nossos próximos. Então, a primeira pergunta, quem que é o nosso próximo? Aquele que está mais próximo agora é o que está do lado de cada um de nós aqui. Esse é o nosso próximo, mesmo que nós não o conheçamos. Então, nós temos que fazer o quê? Respeitar. Respeitar até o seu espaço, a sua forma de pensar. Não sermos intolerantes, sermos extremamente compreensivos. Por quê? Jesus era assim. Ele não impunha a sua religião a quem quer que seja. Jamais fez um proselitismo. Jamais tentou convencer a qualquer um que a religião dele era melhor. Não. Quando ele pede para que seus apóstolos saiam, vão levar a boa nova, ele fala assim: se no lugar onde vocês chegarem quiserem ouvir, ótimo. Vocês vão perceber que essas pessoas são caridosas. Se não, bate a sandália, deixa o pó e vai embora. Ou seja, deixa as pessoas, cada uma com a sua forma de pensar. Isso é respeitar, isso é ser tolerante. Isso é ser tolerante. Isso é ter amor. Amor respeitando o tempo de cada um. E aí vem aquela outra questão muito difícil de sermos. E paciência. Nós somos pacientes? Somos pacientes? Aí vem aquela paciência, mas, puxa vida, paciência eu não sabia que era amor. É uma forma de expressar o amor, através da paciência. Porque nós precisamos que os outros sejam pacientes conosco. Quantas vezes precisamos disso? De que os outros fossem pacientes conosco. Não é amar ao próximo como a ti mesmo? Fazer o próximo que você gostaria que fizesse para você? Então, quantas vezes aquela paciência? Por quê? Porque todos nós temos momentos difíceis. Nós somos frágeis. Estamos a caminho. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Somos todos frágeis e precisamos olhar para nós mesmos. E mesmo assim, Deus nos aceita e Jesus também. Não nos criticam, simplesmente esperam que nós nos desenvolvamos. Por quê? Sabe que esse é o caminho. E são pacientes em nos ensinar até hoje. Não nos cobra absolutamente nada. E na sua paciência imensa, quantas vezes nós temos reprovados desde que fomos criados? Eles são pacientes, nos esperam, sem pressa, pacientemente. Mas veja, quanto mais paciência nós temos em relação a nós mesmos, estou falando em paciência em relação aos outros. Com nós temos que ser rigorosos, gente. Isso chama-se indulgência. Você não vê os erros dos outros. Você exaltar as qualidades do outro e esquecer os erros. Olha para os seus erros. Isso é amor para com você mesmo. Olha os seus erros, olha os seus defeitos e corrige. E corrige os seus, sem se importar com os dos outros. Seja paciente e tolerante. O outro tem a cor da pele diferente da minha. O outro tem mais tanto filho de Deus quanto qualquer um outro. O outro tem uma condição social diferente da minha. É a mesma coisa, porque o túmulo vai nivelar todos nós. Independente de cor de pele, independente de tudo. E a pergunta que vai ser feita é: você amou? Quanto você amou? O único advogado que nós vamos ter é esse. É o bem que nós fizemos. Então, por que perder tempo não sendo tolerante ou impaciente quando nós temos o quê? Tempo para ficar intolerantes. Veja, nós perdemos tempo com a intolerância, nós perdemos tempo com a impaciência. Porque preenchemos todo o nosso espaço e não temos mais tempo de pensar em outras coisas. Quem está perdendo? Nós. É o tempo todo perdendo. Quando desrespeitamos os outros, da mesma forma, perdemos tempo desrespeitando. Aí nós queremos na caridade. É outra. É outra. Caridade. Mas o que é essa tal caridade? É exatamente o amor em ação. É quando você compreende a mensagem do Cristo, que vem através da fé, que também é amor.
amor para conosco. É outra passagem do amor. É outra virtude que temos, que chama-se fé. Ah, mas a fé é tão difícil de saber o que é fé. Não é, gente. Não é. A fé não é. A fé, ela não se, ela não se prescreve como uma prescrição médica. Não. A fé é diferente. A fé, ela se adquire. Através do quê? Através do amor e da sabedoria. Ah, então quer dizer que você tem que amar e tem que conhecer. Exato. É por isso que nós chamamos os cursos. Não é para brincadeira, para que você desenvolva uma fé que nada vai abalá-la, nem mesmo a ciência. A ciência só vai dar o quê? A ciência só vai dar respaldo para essa fé. Por quê? Porque essa fé agora ela é se baseada exatamente em fatos, em evidências, na ciência. Por isso que nós precisamos estudar. É por isso que nós convidamos a todos para isso. Com a doutrina dos espíritos, que nada mais é do que a doutrina de Jesus, a doutrina moral de Jesus, só que agora visto por onde? Visto através de fatos, evidência, exatamente no campo da ciência. Então, o que acontece? Isso é amor para conosco. Então, vai ser aquela fé que se desenvolve na certeza da existência de Deus, na certeza da existência da alma, na certeza da existência de que ninguém se perde e que a vida é eterna. Mas isso vai vir da onde? Exatamente do estudo, da dedicação. Um fato muito simples de saber se a alma existe é um sonâmbulo, por exemplo. Quando você pega um sonâmbulo, o que acontece? O corpo está dormindo, mas ele começa a transmitir coisas distantes. Como que pode? O corpo está aqui, nós estamos vendo a matéria. Ele está transmitindo. Está transmitindo o quê? Está transmitindo o que ele está vendo num lugar muito distante, até do outro lado do oceano. Isso é o que falo, não é ciência. Como que ele está vendo? Como que ele está vendo o que está se passando? É algo que deixou o corpo. Então, por aí, nós já começamos a ver o quê? Que as provas, elas abundam. Tanto da existência divina, que nos vem através do quê? De um próprio axioma físico, da física. Todo efeito tem uma causa. Ou seja, não existe nada que não tenha uma causa. Se eu levantar essa cadeira e derrubar ela, ela vai cair. Cair e pode se quebrar. Por que ela vai cair? Por causa da queda. Então, qual foi o efeito? A queda. E a causa? Eu ter levantado ela. Então, tudo é assim. E a ciência, ela se baseia em fatos. E, logicamente, olhando esse imenso universo, nós vamos perceber o quê? Que a inteligência que criou isso, porque o nada não existe. O nada não existe, o acaso também não. O nada por si só não tem definição. Qual é a definição do nada? Nada. Não tem nem definição. Então, não existindo nada, o que acontece? Nós vamos perceber o quê? Que tudo isso que existe, perfeito, que o pessoal tem medo, né? Que a Terra vai se bater com meteoro, coisa desse porte. A Terra tem 3 bilhões de anos e nunca bateu. Agora que vai bater. Só que nós estamos aqui, nós somos privilegiados, né? Ah, mas o meteoro que é no tempo dos dinossauros, sim, foi um pedaço. Não foi tudo. E a Terra não desapareceu. Então, o que acontece? É perfeito, é tudo perfeito, funciona milimetricamente. É uma lei que alguém, de alguma forma, logicamente, que está alimentando isso e que construiu tudo isso. Essa casa aqui, por exemplo, ela está iluminada. Se eu chegar lá na usina e desligar, o que vai acontecer? A energia elétrica vai parar. Por quê? O agente que mantém isso, que gera toda a energia, ele cessou de gerar. Agora imagine esse universo. Se não tivesse alguém que mantivesse isso aí. Tudo também não existiria, seria o caos. Então, pelas leis, você reconhece quem? Pela harmonia do universo, você reconhece exatamente a existência divina. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, por aí nós já provamos isso. Isso é fé. Isso é fé. A fé nasce do quê? Do conhecimento, da sabedoria. Então não tem mais aquela fé, eu acredito nisso porque fulano falou não. Acabou, passamos, nós chegamos na era da razão. Isso é amor. Amor para contigo
que você vai transferir para o próximo através das impressões que você passa. Então, gente, como que nós passamos o amor? Através da nossa vivência, da nossa impressão, do nosso exemplo. Não tem outro jeito. Aquele negócio que faço o que eu faço, ou faço o que eu digo, mas faço o que eu faço não existe. Tem uma historinha de um rapaz que ele estava falando conosco. Ele falou assim que o filho dele chegou para ele e falou assim, pai, o pai estava questionando o filho, por que ele usava drogas? Aí ele falou para ele, o pai dele virou e falou assim, pai, veja, você também usa, você também é viciado. O que eu uso? Cigarro e bebida. Você é meu exemplo. O exemplo fala mais alto. Qual a diferença, gente? Ambos são drogas. Todos matam. Matam. Qual o amor que o pai está ensinando para o filho? Então, o amor nós começamos a perceber em tudo. Em tudo, em todos os pontos. Por quê? Porque o amor começa exatamente aí. Então, a fé é amor, sim, o conhecimento também. Então, tudo isso que está a nosso alcance chama-se amor, por isso que é um conjunto. É a sublimação de todas as nossas virtudes. Esse é o nosso grande trabalho, aprender a amar. Então, quando Jesus vem aqui, ele não é um místico. Quando ele fazia uma cura, ele sabia perfeitamente trabalhar com o quê? Com os fluidos que existem aonde? Na natureza. Era tudo magnetismo, que hoje, logicamente, a ciência chama o nome de hipnotismo. Mas já se estuda isso. Sabe, por exemplo, que o passe é uma troca fluídica, uma troca de energias. Hoje já se estuda, existe um estudo bem legal na USP falando, comprovando isso, o efeito do passe. Jesus conhecia tudo isso. Por quê, gente? Porque ele é co-criador desse planeta. Desde que ele se afastou da nebulosa, Jesus já vem tomando conta desse planeta, ele conhece tudo. É por isso que ele fazia as curas, ele conhecia perfeitamente o magnetismo. Não era nada fora. Isso não desmerece, mas mostra o quê? Uma sabedoria muito grande. Isso é amor. Amor que ele veio mostrar para nós. Vocês podem fazer isso e muito mais, desde que conheçam. Desde que conheçam. Então, isso é amor. Então, nós começamos a ver que o amor é grande. E nós temos que aprender a nos amar. E para nos amar, nós temos que conhecer. Porque como é que eu vou poder amar o próximo como a nós mesmos se nós não nos amamos? Como? Como que nós vamos poder respeitar o próximo se nós não respeitamos a nós mesmos? Essa é a pergunta que nós fazemos. Nós nos respeitamos? Nós conhecemos como funciona o belo aparelho que Deus nos deu, que tem mais de 1 bilhão de anos? Nós respeitamos? Conhecemos o nosso corpo? Ou envenenamos ele? Veja, se nós envenenamos o nosso corpo, como na historinha do menino, nós não nos amamos. Então, como que nós vamos amar o próximo? Então, tudo vai levar ao quê? Opa, nós precisamos amar a Deus, tá? Mas eu tenho que aprender a amar o próximo. Mas para aprender a amar o próximo, eu tenho que me saber, tenho que amar a mim mesmo. Por quê? Eu vou conseguir passar esse amor para o próximo no momento que eu aprender a amar. Agora, se eu não consigo amar a mim próprio, porque eu acabo me castigando em função do quê? Em função de perder tempo com essas coisas que não acrescentam. Muito pelo contrário, adoece. É por isso que ele chama a atenção para a necessidade de nós aprendermos a nos amarmos. Então, tudo isso é amor, sim. Você se conhecer é amor. Você saber que Deus existe dentro de você é amor. Agora, esse Deus precisa sair. Ele precisa expandir, ele não pode ficar preso. Quanto mais prende, mais adoece. Quanto mais expande, mais ele cresce, mais se desenvolve. O amor, gente, é a única coisa que quanto mais você segura, mais ele cresce. O resto não, mas o amor sim. Quanto mais você divide, mais ele cresce em você mesmo. Então, o amor não é tudo isso que nós estamos falando. Essa grandeza, essa essência divina que Jesus nos trouxe de uma forma ímpar. Ele viveu o amor em todos os seus momentos. Ele viveu o amor. E nós precisamos aprender isso. Então, quer dizer que o amor é tudo isso? Sim. O que nós temos feito em nossas vidas? Se nós, logicamente, envenenamos o nosso corpo, nós estamos passando esse recado para o nosso filho, para os nossos amigos.
Como que eu posso me amar se eu enveneno meu corpo? Isso mostra a falta de conhecimento, ou de consciência. E, logicamente, que eu vou atrair para mim os efeitos do que eu tenho feito, que são as doenças. Por quê? Porque eu não amo. Então, o remédio para tudo chama-se amor. Amor. Por que nós sofremos? Porque não aprendemos a amar. Então, o amor, gente, nós começamos a perceber o quê? Que eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás. Eu não posso mais ficar esperando. Eu comecei a perceber que o amor começa em quê? Eu quero ser respeitado. Quem aqui não quer ser respeitado? Quem aqui, quando foi de alguma forma desrespeitado, gostou? Faltou com amor. Agora, quando acontecer isso com a gente, o que nós fazemos? Simplesmente entregamos a mão de Deus. Esse é amor para com o próximo. Porque você mostra que agora você compreende. Quando você compreende o outro, que comete erros, assim como nós, você aprendeu a amar o próximo. Ah, mas quer dizer então que eu não vou punir nada, não, gente. Não. A lei é uma coisa, amar é outra. Jesus jamais esteve de braços com o crime. Ele sempre condenou diante da mulher adúltera. Por que adultério naquele tempo? Porque era um dos crimes considerados mais hediondos que tinha. E aí nós abrimos um parênteses, né? Se a gente pegar lá a lei mosaica, nós vamos perceber lá que era para apedrejar o homem e a mulher. Mas como era patriarcal aquele tempo, eles resolveram apedrejar só a mulher. Como se ela fosse a única culpada. Mas era assim, não era? Então, quando apresenta a mulher para ele, simplesmente ele a condena, não. Ele fala, tira a primeira pedra que ele está sem pecado. Não a condena. Mas veja, quando vai todo mundo embora, o que ele fala para ela? Fala assim, olha, alguém te condenou? Mulher, alguém te condenou? Não, nem eu. Vá e não erres mais. Ele não é de acordo com ele, ele corrige. Ele fala, ó, por que você chegou nessa situação? Porque você errou. Então procura se corrigir e não erre mais. Esse é amor para conosco, é perceber os nossos erros e nos corrigirmos. Porque errar é natural, nós estamos em aprendizado. O triste é você insistir no erro. No erro. Então, nós começamos a perceber que o amor vem de todos os lados. E nós vemos o quê? Que quando nós deixamos de amar, vem uma coisa que chama-se dor. Dor. Por que a dor? Ah, mas tem a dor até nos animais. Tem 3 tipos de dores. Que é amor. Tem a dor expiação, que é aquela dor que nós prejudicamos os outros. Na verdade, você prejudicou a você mesmo. Porque se Deus está no outro, logicamente você não pode ir contra as leis dele. Veja, indo contra as leis divinas, você está prejudicando a você mesmo. Então, sempre que alguém prejudica o outro, é falta de amor para com ele, ele vai sofrer as consequências. E se o outro perdoar, ele se livrou. Porque o perdão também é amor. Por que o perdão é amor? Porque ele te livra daquele ódio, daquela prisão que o ódio traz. Daquela prisão que o sentimento de vingança traz. E te dá espaço para que você aprenda a amar. Então, o perdão é importantíssimo. E é uma outra fase do amor. Então, gente, o amor é isso. É tudo isso. É essa força atrativa que nos leva uns aos outros. É a essência do Criador. Que cada um de nós traz dentro de si. Esperando o quê? O trabalho individual para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele resplandeça. Agora, imagine um dia que isso acontecer no nosso planeta. Não haverá mais miséria, não haverá mais dores, porque a dor ela é chamada para corrigir os erros que nós cometemos. Uma pessoa que bebe álcool a vida toda. Aí chega aqui, está com problema de cirrose. Chega aqui ou em qualquer outra casa religiosa e quer se curar na hora. Não vai conseguir, gente. Você passou 40, 50 anos maltratando o seu corpo. Não vai conseguir. Então você vai ter esse tempo também para recuperar aquilo que você perdeu. Por falta de previdência, falta de conhecimento. Por não ter procurado. Buscas e achareis, dizia Jesus. Isso é amor.
Nos ensinava todo o caminho. Buscas e acharei. Isso é amor. Não fica parado, vai atrás. Se levanta. Isso é amor. Então, o que, que acontece? É lógico que vai vir a dor, chamando a atenção para aquele que errou, porque isso é amor e Deus nos ama, para que a gente acorde, desperte e corrija o erro, porque nos dá a oportunidade de corrigir. Se não nessa, em outras encarnações. Porque sem encarnação não existiria justiça, que é amor também, e não existiria Deus. Então nós começamos a aprender a grandiosidade do amor. E o tempo que nós estamos perdendo distante desse amor. E aí vem a outra dor. Então essa é a dor quando nós infligimos a lei. A dor do progresso. Que aí nós vemos os animais. Sim, todos os animais sofrem. Todo mundo que tem um sistema nervoso sofre. Porque vem o envelhecimento, vem a necessidade de envelhecer, todo mundo vai sofrer um dia. Mas essa é aquela dor que te faz buscar o quê? Que te faz buscar a Deus. Senão a gente passa aqui sem buscar nunca a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Aí a grande dificuldade de entender até Jesus que nós temos. Porque nós vemos tudo pela ótica da matéria. Tudo pela ótica de uma vida que começa no berço e termina no túmulo. E não é assim, ela vai além. Vai muito além. Porque ela é eterna, depois que nós somos criados. Daí para frente ela é eterna. Tem dois conceitos de eternidade. Um primeiro conceito de eternidade, qual que é? Que não tem começo e nem fim. E tem o outro, que no momento que você foi criado aí para frente, se você for infinito, também será eterno. Então, é isso que nós temos que entender. Jesus, quando falava em amor, ele falava assim, pro Espírito eterno. Meu reino não é deste mundo. Ele afirmava isso várias vezes. Então, aonde esse mundo? Então, aonde esse reino que ninguém vê, que ninguém toca? Um reino paralelo que a gente precisa o quê? Descobrir. Está dentro de cada um de nós. E o reino dele é amor. Então, esse amor que nos vem, a dor do progresso, ela é necessária. Para quê? Para despertarmos. Então, nós vamos progredindo. Tudo progride nesse mundo. Veja, os animais mesmo, o que desaparece? A carcaça. Só a carcaça. E isso, logicamente, equilibra o nosso planeta. Ele desequilibra, né, logicamente, quando o homem interfere de forma negativa, matando tudo quanto é animal, trabalhando também contra Deus. Por quê? Porque a natureza é vida e criação divina. Então nós começamos a perceber que se formos falar de amor aqui, nós vamos ver que tudo em nossas vidas tem amor. E o amor maior, o mais difícil, é o que está dentro do nosso lar. Por quê, gente? Nós convivemos 24 horas com as pessoas. E ali é hora de exercitar todo esse amor. Mas não o amor posse. O amor posse. Que nós temos mania de ter o quê? Posse das pessoas. Isso não é amor, gente. O amor liberta. O amor liberta. O amor não tem posse de ninguém. Então, quando a pessoa matou a outra por amor. Ninguém morre por amor, ninguém mata por amor. Então, nós vamos começar a separar tudo isso. Ninguém morre por amor e ninguém mata por amor. Quem ama quer ver o outro feliz. Não é amar o próximo, não é fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse a ti, sim. Se a pessoa está feliz, por que não libertá-la? Ela não está feliz assim, agora está. Então deixa ela aí, que seja feliz. E vamos procurar o nosso caminho junto a Deus. Isso é amar ao próximo. Então, diante das paixões que nos vêm, é também para aprendermos a dominar essas paixões e perceber que nada nos pertence, nem mesmo o corpo. Que é dado para nós por amor, para a gente possa nos desenvolver, a gente possa crescer. Então, o amor, gente, está em tudo, em todos. Então, quando que fala amar a Deus sobre todas as coisas, é o quê? Exatamente compreender as suas leis e aplicar. E o nosso próximo, por isso que ele fala, o outro é semelhante. Por quê? Porque é o campo onde nós vamos aplicar a lei divina, que é o amor. Então, por isso que um, logicamente, é semelhante ao outro. Quando você não pratica um, você não pratica o outro. Então, gente, o amor é exatamente isso. É sublimar todas as nossas virtudes. Todas.
todas as virtudes, todas as nossas qualidades, ela vai chegar onde? O coroamento dela chama-se amor. Amor. No começo, cada um de nós tem o quê? Nós temos instintos. E os instintos, logicamente, que trabalhados e burilados, eles vão se transformando em sentimentos. E o coroamento dos sentimentos é o amor. E esse é o estágio que nós estamos chegando. O estágio de amar. De nos lembrarmos do Cristo, não mais o Cristo crucificado, mas o Cristo amoroso, que deu, entre aspas, a sua existência física para que nós aprendêssemos a amar. Ele se deixou levar, se deixou, logicamente, daquela forma, entre dois ladrões, passar por todo aquele martírio para mostrar o quê? A não violência, o não egoísmo. Porque ele sabia que a vontade do Pai era que ele viesse ser exemplo de amor aqui entre nós e que usasse ali do amor, mesmo se isso custasse a sua encarnação. Então ele é daqueles, tanto nos amou, que deixou a sua existência física para nos mostrar que o amor está acima de tudo, porque ele é a essência divina. E fazer a vontade do Pai é o que nós temos que descobrir. E a vontade do Pai, quando nós começamos a fazer, é que nós mostramos que amamos a Ele. E o campo fértil de trabalho é exatamente o nosso próximo. Se fizermos isso, gente, não vamos adoecer. Se fizermos isso, vamos ser pessoas felizes. Por quê? Agora encontramos a fortaleza necessária para o nosso caminho. Nós vamos ter esperança, nós vamos ter segurança, nós vamos ter certeza de que jamais estivemos ou estaremos sozinhos. Por quê? Porque o amor está do nosso lado. O amor é Deus. Deus que nos deu Jesus como exemplo maior a ser seguido. E que amou da forma com que amou, entregando a sua própria vida para mostrar o quê? Que o amor é caridoso, o amor é paciente, o amor é tolerante, o amor é simpático, o amor é carinhoso, o amor é manso, o amor é humilde, o amor é simples. O amor é a essência do próprio Criador. Que Jesus, em sua bondade ilimitada, nesse amor intenso, possa fortalecer o coração de cada um de nós. E que possamos nos render a Ele, de forma a não perdermos mais a esperança, porque a esperança também é amor. Estamos certos de que Ele está conosco. Se estamos passando por uns momentos difíceis, todos nós passamos, mas com Ele as coisas se tornam mais leves, mais fácil, mais suave. Então pega na mão dele, aceita o convite do Cristo, todos os dias nos chama, para que possamos entender, para que possamos compreendê-los e caminhar conosco. E vamos caminhar com Ele rumo à felicidade, porque esse é o motivo pelo qual cada um de nós foi criado, para ser feliz. Mas Deus espera que nós possamos fazer o nosso trabalho, que é de aprender a amar. Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, através do próximo, que é o nosso irmão em Deus Pai. Que Ele ilumine o nosso caminho e que possamos, fortalecidos no amor de Cristo, seguir em frente e não pararmos mais rumo à felicidade. Que Deus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus.